E aí chegamos no versículo 7, Paulo agora vai falar dos seus companheiros, do relacionamento que ele mantinha com pessoas que Deus vinculou para eles servirem ou cooperarem no ministério. Eu fico muito impressionado a memória de Paulo das pessoas que tinham vínculo com ele. Romanos 16 é uma grande lição. Ele cita uma lista enorme de homens e mulheres, senhores e jovens e companheiros, e ele gasta tempo naquela carta tão fundamental, tão expositiva, tão doutrinária, que é a carta aos Romanos, e ele termina citando o nome de muitas pessoas. Infelizmente, o mundo que está com os valores tão invertidos abandonou o Senhor, ama as coisas e usa as pessoas para ter as coisas. Nós somos o povo de Deus. Devemos amar o Senhor sobre tudo. Nossa vida tem que girar em Cristo, pensar nas coisas do alto. Precisamos amar os nossos irmãos. E precisamos usar as coisas, não os irmãos. Mas agora Paulo vai mostrar o seu amor que ele tinha pelos seus irmãos. E ele não usa os seus irmãos para adquirir as coisas. Nós podemos nos alegrar quando os irmãos possuem as coisas, seu carro, sua casa, mas não devemos nos relacionar com as pessoas por interesse pelas coisas que elas têm. Isso é muito importante. A primeira pessoa que Paulo cita está no versículo 7. É Tíquico. Ele vai dizer: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, olha as características de Tíquico. Primeiro, ele é um irmão, mas não só um irmão, ele é um irmão amado, amável. Puxa, que atribuição preciosa. Você encontrar um irmão que não é, vamos dizer assim, apático às pessoas. Ele é generoso, ele é saudável, ele é carinhoso, ele está sempre se prontificando, ele está servindo, ele está sempre cuidando. Tíquico, ele é amado. E o que mais ele era? Ele era um ministro, mas ele era um ministro fiel. Ele é um servo. Alguém que está sempre preocupado em servir. E ele é conservo de Paulo no Senhor, quer dizer, está sempre do lado de Paulo, servindo. E o que ele vai fazer agora? Ele vai informar acerca de todas as coisas. Eu vos envio, versículo 8, com o expresso propósito de vos dar reconhecimento da nossa situação e de consolar o vosso coração. Duas coisas Tíquico está sendo encarregado aqui. Primeiro, Paulo quer que ele faça aos irmãos saber do estado de Paulo. Eu acho muito estranho uma insistência de alguns quererem viver como seres invisíveis. Paulo era alguém que para os estranhos ele tinha uma maneira de se guardar. Mas para aqueles que eram amigos e as igrejas que se relacionavam com ele, você vai encontrar a humildade de Paulo sempre. E ele queria que os irmãos soubessem o seu estado, porque os irmãos oravam por Paulo. Eles viviam como família, não como os estranhos. Assim como é uma forma carnal, detestável, a pessoa se exibir para chamar atenção, ter status, engajamento em rede social, seja o que for, né? Uma forma detestável e carnal também é você se esconder daqueles que você deveria realmente se tornar público, porque são seus amigos. São os conservos, são pessoas que oram. Nós não devemos cair no extremo e nem outro. Não devemos expor a nossa vida privada do ministério para os estranhos. Mas para aqueles que estão próximos a nós, que oram por nós, devemos reportá-los como uma família. E Paulo queria que os irmãos soubessem do estado dele. Paulo provavelmente ele foi o portador da carta aos Efésios, está no capítulo 6, verso 21, e da carta aos Colossenses, versículos 7 e 8. Então, estou falando de Tíquico, né? Tíquico e Onésimo levaram também a carta de Paulo a Filemão. Ele deveria informar a igreja a situação de Paulo na prisão, trazer informações dos irmãos para Paulo. Agora ele volta trazendo as informações de como estava o estado da igreja para Paulo. E ele deveria fortalecer e encorajar os irmãos na fé. Consolar os irmãos na fé. Posteriormente, nós vamos encontrar que Paulo envia Tíquico para a ilha de Creta, está no capítulo 3, verso 12.
Ele em seguida envia para Éfeso, está no capítulo 4, 12 da carta aos Efésios, e finalmente você vai encontrar Paulo falando desse amor, de todas essas qualidades que Tíquico tinha, tornava a vida das pessoas melhores. Ele era alguém que abraçava, que aliviava as tensões das pessoas, sabia administrar os problemas, os conflitos que existiam entre o povo de Deus. Ele era um homem prestativo, que não está só recebendo, ele também está dando, ou seja, era alguém que está sempre servindo, era um conservo, juntamente com Paulo, né? Em segundo lugar, Paulo vai falar de um outro irmão, que é o versículo 9, Onésimo. E olha as características de Onésimo, está dizendo que em sua companhia, esses irmãos não andavam sozinhos, né? O fiel e amado irmão, que é do vosso meio, quer dizer, alguém que era de Colosso, e está lá em Roma agora, visitando Paulo e consolando Paulo. Então ele também vos faria saber todas as coisas a respeito de Paulo. Quem era Onésimo? Ele foi em busca de liberdade, quando ele fugiu de Filemão, isso está na carta de Filemão, e ele acabou sendo preso. E ele agora, ao se aproximar de Paulo, Paulo prega o evangelho e chama ele de meu filho na fé. Depois ele vai devolver ele para Filemão na sua carta. E, embora sendo preso, ele se tornou livre em Cristo. Sua vida foi completamente transformada. De um escravo e angústia, ele conheceu a verdadeira liberdade em Cristo. E é interessante que o nome Onésimo significa útil. Era um escravo, se tornou um servo de Cristo, livre, e agora também um colaborador de Paulo. O terceiro nome que ele vai falar aqui está no versículo 10, que é Aristarco. Saúda-vos Aristarco. Quem era ele? Prisioneiro comigo. Meu Deus do céu, isso aqui é seríssimo. Por quê? Porque esse homem foi um cooperador de Paulo, ele era de Tessalônica, isso está em Atos 20, versículo 4. Foi companheiro de Paulo na prisão, como nós vimos no 4:10 de Colossenses. Ele foi companheiro de Paulo nas suas viagens, está em Atos 19. Arriscou a sua vida voluntariamente na conspiração contra Paulo em Atos 19. Ele acompanhou Paulo na viagem de navio para Roma, está em Atos 27, versículo 2. Ou seja, quando veio aquela grande tempestade e naufrágio, que Lucas relata no capítulo 27 de Atos, ali está esse companheiro de Paulo também, que era Aristarco. Ele estava ao lado de Paulo, não importava qual fosse a situação. E na revolta que aconteceu lá em Éfeso, na tempestade em Roma e agora na prisão em Roma, Aristarco nunca abandonou Paulo. Ele era um amigo e companheiro, conservo de Paulo, seja qual for as dificuldades. Puxa vida, hein? Você acha que era fácil ser companheiro de Paulo? Onde ele ia, os falsos irmãos perseguiam. Roma perseguia. O judaísmo perseguiu. Os gentios perseguiu. Ele sofreu naufrágio, ele foi espancado várias vezes, sofreu fome, nudez, foi apedrejado. E agora Paulo está preso, e quando você vai visitar Paulo, você corre o risco de ser preso com ele, mas nós encontramos que esse homem nunca abandonou Paulo, era um companheiro fiel. Às vezes o ministério de alguém é simplesmente acompanhar um servo de Deus. É cooperar com o servo de Deus, é ser alguém que serve. Em quarto lugar, nós temos Marcos, que Paulo vai ressaltar as suas virtudes. Aqui diz que ele era primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. Claro que se a gente não souber o contexto, por que Paulo está falando isso? Se ele for até vocês, você tem que acolher.
né? João Marcos foi o escritor do segundo evangelho. Você tem Mateus, o segundo evangelho é Marcos. Ele era um judeu, filho de Maria, onde a igreja estava orando quando Pedro foi solto da prisão, em Atos 12. Aqui diz que ele era primo de Barnabé, esse versículo 10, mas ao mesmo tempo ele é filho na fé de Pedro. Isso está em 1 Pedro 5,13. Pedro diz que ele era seu filho na fé. Quando você pega o final do evangelho de Marcos, você vê que quando os guardas vão prender Jesus naquele jardim ou naquele horto, tinha um jovem escondido atrás de uma árvore que estava envolto no lençol e pelado por baixo. Os guardas foram lá e seguraram ele pelo lençol, né? E ele saiu correndo, aí mostrou a sua nudez. Quem era esse? Subentende que era Marcos, porque só ele relata isso. Ele era filho de Maria, onde ele estava orando antes de... onde ele sempre permanecia em oração e servindo, e João Marcos tinha esse privilégio de ter Pedro sempre por perto, até que ele se torna alguém que creu devidamente no Senhor. E quando Barnabé volta, no capítulo 11 para 12 de Jerusalém, depois de levarem uma oferta, ele traz João Marcos para Antioquia, e ele agora vai viajar com Paulo na primeira viagem missionária de Paulo, que está em Atos 13, verso 5. Mas na primeira viagem, quando surgiu uma dificuldade, João Marcos abandonou Barnabé e Paulo no meio do caminho. E ele vai embora. Ele buscou o seu interesse e abandonou Paulo. Quando eles foram viajar novamente, em Atos capítulo 15, Barnabé e Paulo teve uma grande contenda, porque Barnabé queria levar João Marcos e Paulo falou que não. Aquele que tinha abandonado eles no começo não poderia agora acompanhá-lo. Paulo impõe uma disciplina dura sobre João Marcos e Barnabé dá vida por ele, mas esse é Barnabé que representa aquele ministério de consolação. Até que em 2 Timóteo 4,11, Paulo elogia novamente João Marcos e ele vai dizer que ele era muito útil ao ministério. Isso mostra então que Barnabé fez um grande trabalho com João Marcos e João Marcos foi restaurado ao ministério. Por isso que você vai encontrar nesse capítulo 4, verso 10 de Colossenses, vai dizer: Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. E ele vai citar essas frases que é um consolo para todos nós. A vida de João Marcos nos ensina que uma pessoa pode superar os seus fracassos. Preste atenção nisso, João Marcos fracassou. E ele foi restaurado por Barnabé. E agora Paulo fala: recebe ele, traz ele me é muito útil. O que isso significa? Que é uma lição de que aqueles que fracassaram, que desanimaram, que pararam no meio do caminho, existe uma esperança para você. O Deus de João Marcos é o mesmo Deus de Jacó, que Jacó também se desviou várias vezes e o Senhor restaurou ele. Então o exemplo de João Marcos é um encorajamento para todos nós que passamos por algumas tentações de desistir no meio do caminho. Então, graças a Deus que ele é um incentivo para todos nós. Deus nunca abandona os seus servos. Em quinto lugar, temos um varão no versículo 11. Jesus chamado justo. E Paulo vai acrescentar algo. Ele diz assim: Jesus conhecido por justos, os quais são os únicos da circuncisão, ou seja, eles eram judeus, que cooperaram pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu ânimo, o meu consolo, o meu lenitivo. O consolo de Paulo, claro, o Espírito Santo é o consolador, mas o Espírito Santo usava esses colaboradores de Paulo para consolar Paulo enquanto ele está na prisão, em tantas batalhas. Esse Jesus é conhecido como justos, e você tinha aqueles que eram da circuncisão que perseguiam a Paulo
e transtornava o evangelho, como aconteceu nas igrejas da Galácia e em outros lugares. E Paulo está mostrando que eles têm sido um consolo, porque ele foi um cristão que deixou o judaísmo e abraçou o cristianismo, e ele deixou as cerimônias do judaísmo de lado e viveu somente uma vida pela fé. Obviamente ele também está sofrendo perseguição daqueles judeus que pregavam que os cristãos que creram no evangelho tinham que se circuncidar, guardar a lei. Então, além de ser um judeu, além de ser um cristão, ele se tornou um exemplo de como um judeu deveria viver pela fé no evangelho, e ele agora é um colaborador de Paulo. A gente não sabe muita coisa sobre ele, mas sabemos que ele é um exemplo daqueles que pagam preço para servir o Senhor, servindo o Senhor naquela circunstância que ele apresentou. Esse é um testemunho assim muito maravilhoso. Eu particularmente penso que ele sofreu muita oposição, porque em todos os lugares esses judaizantes estavam ali sempre perturbando e transtornando aqueles que seguiam Jesus de perto, né? Agora vamos no versículo 12. Em sexto lugar, nós temos Epáfras, um outro nome. Quem era Epáfras? Paulo vai dizer assim: saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, ou seja, ele é de Colosso. Ele é servo de Cristo. Então temos as características dele. O qual se esforça sobremaneira, outra característica, continuamente por vocês nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus, e dele dou testemunho de que muito se preocupa por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Colossenses 4, 12 e 13. A gente sabe que a igreja em Colosso começou com Epáfras. Isso está no capítulo 1, versículos 7 e 8. Certamente ele ouviu o evangelho na cidade de Éfeso, que era aquela base central do ministério de Paulo. Na Ásia, Paulo ficou ali cerca de 3 anos, de maneira que toda a Ásia ouviu a palavra, e Colosso era uma cidade próxima de Éfeso. Paulo mesmo nunca esteve em Colosso, né? Então ele agora, Epáfras vai para Roma para estar com Paulo, mas estando em Roma, nunca deixou de orar pela igreja em Colosso. Então, dentre esses colaboradores de Paulo, que ele menciona aqui, Epáfras é o único que ele elogia pelo seu ministério de oração. Que coisa, hein? Outros têm vários elogios, ou características, ou adjetivos, qualidades. Mas além de tudo isso, Paulo sobressalta bastante que ele era um homem que orava. Ele era um homem que orava constantemente. Ele não podia estar ministrando a igreja nesse período que ele está com Paulo ali na prisão, mas ele nunca deixou de orar pela igreja. E ele fez isso sem cessar. Ele orou intensamente, orou de forma assim, com agonia, e segundo estudiosos é a mesma palavra de agonia de Jesus orando lá no Getsêmani. Ele orou especificamente porque ele mostra qual era o propósito da sua oração. Ele está orando pelas igrejas de Colosso, de Laodiceia e de Hierápolis. Então você vê que Epáfras não tinha um peso só pela sua igreja local. Seu coração foi alargando, e ele agora passou a ter encargo por essas 3 igrejas locais, que também pode ser que foi ele que pregou o evangelho e surgiu a igreja ali, e ele ora para que essas igrejas fossem maduras espiritualmente, vivendo dentro da vontade de Deus. Ele também diz que ele orou de maneira sacrificial, ou seja, mesmo em detrimento da saúde, do sono, de conforto. Ele se preocupava com as igrejas e havia um fardo em seu coração. E como nós carecemos de irmãos e irmãs assim, que têm uma vida de
oração pelas igrejas, companheiros daqueles que servem. Em sétimo lugar, nós temos Lucas, versículo 14. Lucas, ele cuidava do corpo e da alma, porque ele chama ele de Lucas amado. Ele foi um gentio, um médico, ele foi historiador, ele que relata o livro de Atos e o livro de Lucas, foi um missionário de Paulo, juntamente com Paulo. Provavelmente ele se uniu a Paulo no capítulo 16 de Atos, porque é nesse capítulo que ele passa a usar os verbos na primeira pessoa do plural, nós. Até então nunca apareceu essa atribuição nós. A partir daí você vê que Lucas acompanha Paulo tanto para Jerusalém, como está em Atos 20, como para Roma. Lucas permaneceu com Paulo até o fim. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 4, 11. A última carta de Paulo, ele está na prisão, está indo para a guilhotina, vai ser decapitado. Lucas está com ele. Então é aquele médico que cuidou de Paulo de maneira tão extraordinária, porque Paulo fala das suas enfermidades, ainda que Paulo for usado para curar tantas pessoas. E em oitavo lugar nós encontramos Demas, que está aí no versículo 14. Agora que interessante, né? Paulo não tece nenhum elogio para Demas. Demas aparece mais 2 outras vezes nas cartas de Paulo, mas tem uma frase tão triste sobre Demas. Diz no capítulo 4, diz em 2 a Timóteo que Demas amou o presente século e abandonou Paulo. Amou o mundo. Um colaborador de Paulo que seguiu Paulo por tanto tempo. Mas você vai ver aqui que Paulo não tece nenhum louvor para ele desde essa época que ele já está escrevendo aqui essa carta no início dos anos 60, que são as cartas da prisão. Ele já não elogiava Demas. Tem pessoas que estão juntas, que estão ali, até servem, mas elas vão no limite. Elas não querem dar um passo a mais. Tudo para eles é difícil. Você não pode pedir muitas coisas. Não, aí é demais, né? Se me pedisse aqui, eu já fiz aquilo ali. Tem um ditado no mundo profissional que diz assim: se você quer que alguém faça um serviço, quer que execute, então dá para aquele que já está cheio de serviço. Aquele que está executando as coisas, porque ele vai pegar e vai fazer. Agora, aquele que raramente não cumpre nada que dá para ele, nunca honra prazo, é sempre enrolado, não adianta você pedir que raramente ele vai fazer. Você vai encontrar essas qualificações também em Timóteo, em Tito, em Tíquico, em tantos outros. Mas quando você pega em Demas, estou dizendo qualificações boas, né? Quando você vai encontrar Demas, não tem nenhum louvor, nenhuma atribuição a ele. Você que ouve hoje essa mensagem, além do seu nome, de você ser um cristão que reúne, quais são os seus louvores, suas características, suas atribuições, seus adjetivos? Como você é reconhecido entre os irmãos? Se você partir, você deixa saudade pelas suas obras, as pessoas não vão lembrar de você. Se fosse colocar lá, em cima do seu túmulo ali, suas características, quais seriam? Então, irmãos, olha a lição de Demas. Nenhum louvor, nenhuma atribuição para Demas. E Demas? Demas está aqui também. Ele está aí. Tá, mas o que Demas está fazendo? Ele está aí. Está enviando uma saudação. Mas isso aí até uma criança pode fazer. Mas você não vai encontrar características saudáveis de serviço e de louvor em Demas. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Ele é mencionado 3 vezes nas cartas de Paulo. Ele é chamado de meu cooperador por Paulo. Ele está associado com 3 homens de Deus, que é Marcos, Aristarcos e Lucas aqui. Em Filemão, verso 24. Mas ele é simplesmente chamado de Demas, sem nenhuma palavra outra de identificação, elogio ou recomendação. Simplesmente Demas e nada mais. Então, avançando um pouquinho mais adiante, a gente vai ver mais um nome que é Ninfa.
versículo 15, que é em 9º lugar, né? Ninfa, saudai os irmãos de Laodiceia, e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. Era uma mulher, subentende, os grandes estudiosos acreditam que era uma irmã, e aí nós encontramos essa coisa maravilhosa, a igreja que se reúne ou hospeda na casa de Ninfa. Era uma irmã hospitaleira, a Bíblia fala do dom da hospitalidade. Se você tem alegria de hospedar, quanto mais você hospedar, mais alegria, mais provisão, mais bênção de Deus, mais saúde, mais bênção nos seus filhos terá. Na verdade, os que são mais abençoados nesse quesito da hospedagem são os que hospedam. Que pena que tem pessoas com a casa tão maravilhosa, tão grande, tão extraordinária, mas não hospeda as pessoas. Para que você quer uma casa tão boa quanto essa? Tudo vai passar, vai virar pó. E só o que a gente faz para honrar Cristo vai poder repercutir por toda a eternidade. Aqui você tem um exemplo da igreja que se hospedava na casa dela. Está sempre tendo reuniões, sempre comendo junto, sempre servindo, orando. E isso é realmente maravilhoso. Isso aconteceu muito com Priscila e Áquila, né? Isso aconteceu com Febe. Paulo vai mostrar hospedeiro da cidade em Romanos 16. Então a casa que se abre para servir o povo de Deus é uma casa que o Espírito Santo e os anjos estão sempre aí prosperando e abençoado. Versículo 16, uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai para que também seja lida na igreja dos Laodicenses. E a dos Laodicenses lede-a igualmente perante vocês. Ou seja, você vai ver que havia essa prática entre as igrejas de ler as cartas uma das outras. Isso mostra para nós que as igrejas não eram exclusivistas, localistas, individualistas. Então, elas estavam numa localidade, mas elas caminhavam juntas, serviam em mutualidade, e muitas vezes você vai encontrar, especialmente segundo aos Coríntios 8 e 9, as igrejas enviando missionários juntos, as igrejas ofertando junto, fazendo coisas juntos, e que fraqueza e que pena quando as igrejas hoje numa região não conseguem cooperar umas com as outras. Aí você tem irmãos com dom maravilhoso numa igreja local, mas ele fica ali. E raramente ele pode ser mais útil a outras localidades quando as igrejas constroem uma muralha de separação, de indiferença, no lugar de pontos de comunhão, relacionamento e cooperação. Que o Senhor restaure isso em muitos lugares para que as igrejas possam cooperar umas com as outras. Ler, compartilhar encargos, ministérios, uns com os outros. E assim termos a obra de Deus que está extrapolando, derramando-se além de uma localidade, ainda que as responsabilidades administrativas continuam locais. E, enfim, temos Arquipo no versículo 17. Dizei, Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para que o cumprais. Provavelmente alguém mais jovem, mas que, apesar de ter um ministério reconhecido, Paulo está tendo que encorajá-lo. A outro, Paulo disse, aviva o dom que há em ti. Ou seja, irmãos, todos aqueles que servem têm que ter muito cuidado. Não deixe a chama do Espírito Santo apagar em você. Não coloque a sua espada na bainha, você está em guerra. Não deixe seus joelhos crescer cabelos. Precisamos ter uma vida de oração. Não enterre o seu ministério, porque Deus confiou a você um chamado muito maior do que qualquer coisa que possamos fazer nessa vida. Isso é algo nobre. Então, que aqueles que têm vocação ao ministério, aqueles que Deus colocou para colaborar, eles sejam cada vez mais dedicados e não deixem o diabo desanimar você, o seu ego te trair, a sua carne e esse mundo vil. E, finalmente, Paulo vai dizer, a saudação é de próprio punho, Paulo. Fica subentendido que ele dita a carta, alguém está escrevendo, e porque ele tinha um grave problema nos olhos, que alguns atribuem seu espinho de Paulo, na carne de Paulo, ele só assinava o seu nome, Paulo Velho ou Paulo, e ele diz, lembrai-vos das minhas algemas, porque ele estava sendo preso,
ele estava sendo preso por causa do Evangelho. Isso deveria ser o motivo de oração, e isso também deveria ser um encorajamento para todos aqueles que estivessem passando por alguma provação. Não se intimidem por causa das tribulações, das lutas. Lembrem-se que se eu estou preso, é por causa do Evangelho. Mas a palavra de Deus não está algemada. Existe alegria. Transforme a sua ansiedade em motivo de oração. E mesmo que seja uma prisão, ou uma enfermidade, ou uma luta na família, seja o que for, faça disso o seu palco para você bailar com Deus, na graça de Deus. Transforme isso o ambiente para a pregação do Evangelho. Não permita que as suas algemas, as suas lutas, seu desemprego, seja o que for, se torne um motivo para você esmurecer. Não, você tem que se dedicar muito mais ao Senhor. Que o Espírito Santo continue a falar conosco e possamos amar a sua palavra e essa carta tão extraordinária e esses tantos personagens que Paulo citou sejam também encorajamento para que na nossa localidade, na nossa região e com aqueles que servem no ministério, sejamos também colaboradores, possamos cooperar com a nossa vida, a nossa oração, o nosso joelho e com as nossas contribuições para que a obra do Senhor possa prosperar. Vamos orar.